Só falta tocar. A oportunidade é minha. Sou pastor da igreja. Fala. Visão não tenho não, tenho 5 de miopia. 5 não, 6. Aqui, é meu? Não, que eu tô avançada. Boa noite, igreja! Boa noite! Gente, tô passando mal, meu Deus do céu. Amém? Vou ser breve, porque eu sei que tá todo mundo com calor. E pra chegar logo à cantina, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Josué, como é que eu marquei aqui? Faz um fundo aí, por favor, querido. 2 metros. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Amém? Vamos ler. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Eu quero te convidar a repetir essa última frase. Quanto a mim em diante. Amém? No 3. 1, 2, 3. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pode aplaudir assim a Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te pedir, Senhor, nessa noite, para que o Senhor fale no coração dos teus filhos, meu Senhor, aquilo que o Senhor precisa falar nessa noite. Que não seja nada, Senhor, que eu tenha estudado, que não seja nada segundo o meu entendimento, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida, meu Pai, porque eu creio que se apenas uma alma for alcançada por aquilo que for ministrado aqui, esse culto já valeu a pena, meu Pai. Então que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, eu fiz um esboço de 3 páginas. Eu quero falar, né, que é uma grande responsabilidade estar pregando aqui, porque, enfim, e assim, as pessoas falam, você fala tão bem, mas, gente, falar no Metanoia não é a mesma coisa que falar aqui, é muito mais, sei lá, não sei nem o que falar, gente, porque no Metanoia tem gente, não, mas enfim, eu creio que vai dar tudo certo. Aleluia! Então, antes de nós entrarmos nesse texto, a qual nós terminamos de ler agora, eu quero falar um pouco sobre Josué. E essa noite eu dei o tema, vou falar igual pregadora. Eu dei o tema dessa mensagem, posicionamento. Porque terça-feira meu pai falou sobre posicionamento. Eu falei, não é possível, cara. É tudo que Deus quer falar mesmo com alguém. E eu creio que assim será nessa noite. Então, eu quero começar falando sobre Josué. Josué tem a sua primeira aparição no livro de Êxodo, no capítulo 17, que diz que ele era um dos 12 espias que Moisés confiou para vigiar a terra de Canaã junto de Caleb. E Moisés confiou nele e depois de um tempo ele veio com um resultado positivo, dizendo que aquela terra estava boa, que aquela terra estava segura para que eles pudessem partir. Então, desde já, nós podemos entender que Josué não era qualquer pessoa. Josué não era um homem qualquer. Josué tinha uma responsabilidade, ele tinha um caráter, ele era alguém de confiança de Moisés. Porque ninguém confia um ministério, um chamado, na mão de uma pessoa que não tem responsabilidade ou na mão de uma pessoa que não tem caráter. Então, desde já, nós possamos entender que Josué era uma pessoa muito importante. E Josué, mesmo não sendo líder, né, como eu falei, ele era um dos espias, ele já tinha um perfil de liderança. Josué, ele já tinha dentro dele a vontade de servir, a vontade de ser proativo, de ser autêntico, porque a palavra mesmo destaca ele como um dos espias que foi lá, que trouxe a mensagem junto de Caleb. Existiam 12 espias, né? E ele foi o único que deu ênfase, poderia ter, enfim. Então dá pra ver que ele tinha ele se destacava em tudo que ele fazia. E é sobre isso também que eu quero falar. Esse ano, como nós sabemos, é o ano do servir. E eu creio que todos vocês que estão envolvidos na obra de alguma forma sabem o quanto Deus tem feito através das nossas vidas, sabem o quanto Deus tem operado nesse ministério através das nossas vidas que estamos nos colocando à disposição. Porém, eu sei também que existem muitas pessoas que estão aqui nessa noite que têm um dom, têm um chamado, têm um talento, como o pastor falou ali da Débora, né, que eu vou falar, que ela é só Jesus. Eu fui lá na casa dela, apertar a orelha dela. E
está aqui nessa noite, é consagrado, mas não coloca a mão na obra, não se disponibiliza a servir, a ajudar em alguma coisa. E muitas vezes a gente espera o reconhecimento. A gente espera que o pastor chegue até nós e fale, olha, o que você faz? Faz tal coisa, faz sei o quê. E essa proatividade deve partir de nós. Nós não devemos esperar o reconhecimento para fazer algo. Nós devemos fazer algo sem esperar o reconhecimento. Porque o reconhecimento vem de Deus. Deus não falha, Deus não nos deixa desamparados, Deus não é injusto. Ele faz aquilo que Ele sabe que nós devemos, sabe? Perdão, minha esposa nervosa. Jesus, Ele nos reconhece, Ele nos dá a honra que precisa ser dada. Enfim, Deus deu a todos nós uma história. Todos nós aqui temos uma história. Se a gente for parar para ouvir cada um que está aqui, eu vou falar, Edson, qual é a sua história? Eu tenho uma história, eu tenho uma história. Enfim, todos nós temos uma história. Só que em toda história existe o vítima, existe o vilão e existe o protagonista. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem você tem sido na sua própria história? Porque a história é sua, mas muitas vezes você se coloca no papel da vítima. A história é sua, mas muitas vezes você decide ser o vilão. E eu creio que Deus, Ele chama a todos nós. Eu sei que todos foram chamados, mas poucos escolhidos. Mas se você fizer aquilo que você foi chamado para fazer com excelência, eu não tenho dúvidas que o céu, que Deus, Ele se agrada disso, Ele se alegra com essa sua disponibilidade de fazer com excelência aquilo que você foi chamado. Algumas pessoas foram chamadas para pregar, outras foram para louvar, outras foram para liderar, outras foram chamadas para recepcionar, mas que tudo, em tudo que nós formos fazer, nós possamos dar o 100%, dar o nosso melhor, entendendo que nós não fazemos nada para o homem, sim para Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para Deus. Às vezes algumas pessoas me falam, Júlia, você tem muitas responsabilidades na igreja, você está envolvida em tudo. E eu até estava conversando com o meu tio Mateus, eu falei para ele, eu acho que se eu parar de fazer, eu infarto. Porque eu já fui criada nesse ritmo, isso já faz parte de mim. E eu estava até conversando também com o Juan hoje, eu falei assim, Juan, eu estou na igreja de segunda a segunda. Segunda é ensaio do louvor, terça é culto, quarta é metanoia, quinta culto, sexta tinha ensaio do louvor, mas agora vai parar. Sábado, domingo, enfim, o que seja, eu sempre estou aqui na obra. Mas eu não venho pra cá assim, caraca, ai. Eu venho porque eu amo estar aqui. Tudo que eu faço aqui na obra, eu faço com amor. Porque eu entendo que tudo que eu estou fazendo é para Deus. E é muito gratificante você ver almas entrando por essas portas. É muito gratificante você ver vidas sendo alcançadas por aquilo que você fala, por aquilo que você prega, por aquilo que você louva. Porque eu vou te falar uma coisa, não é querendo colocar um peso sobre a sua vida, mas já está. Se você foi chamado por Deus e você está enterrando o talento que Deus te deu, pessoas que estão perdidas aí afora, porque você deveria estar lá pregando para aquela pessoa, só que você, por puro egoísmo, está prendendo esse chamado dentro de você. E uma vez uma pessoa conversou comigo, ela falou assim, Júlia, eu não tive a oportunidade de pregar para essa pessoa. E essa pessoa infelizmente faleceu. E eu falei assim, na verdade, perdão, a pessoa teve a oportunidade e se negou. Ficou com medo. Quantas vezes eu já me neguei no meu chamado? Muitas e muitas e muitas vezes. Eu sei que já falei até isso no Metanoia, né? Que meu pai falando assim pra mim, olha, Deus te entregou um dom. E você não quer cantar porque quando ele pregava nas igrejas, ele falava assim, depois da pregação, você vai louvar. Aí quando eu via que ele estava caminhando pro final, que ele falava assim, agora é pra terminar, eu ia pro banheiro. Pra quando ele, gente, ri pra mim, descontrair. Eu ia pro banheiro, obrigada. Aí ele falava assim, cadê a Júlia? Aí eu tava lá, ó, quietinha, encolhida, para ele não me chamar, porque eu tinha muita vergonha de estar à frente, tinha muita vergonha. Só que ele falava, ele era bem direto comigo, ele falou, olha, você está enterrando seu chamado, o Senhor vai amarrar teus braços, as tuas pernas, vai te jogar no lago de fogo. Isso eu com 11, 12 anos, ele falava isso pra mim. Mas, talvez para muitos aqui, eu falo assim, nossa, radical, nossa, para que falar desse jeito? Mas foi necessário. Eu sou muito grata ao meu pai, porque ele me ensinou no caminho certo. Meu pai me ensinou no caminho, sabe, ali sendo exemplo. Porque não adianta a gente chegar para o nosso filho e falar o que ele deve fazer. Ele mesmo prega sobre isso e eu estou aqui como testemunha, sendo filha dele, para falar que ele vive tudo isso que ele fala aqui. Que ele me pegou pela mão e me mostrou o caminho. Ele me mostrou tudo o que ia acontecer durante esse caminho. E não me falou, vai por aquele caminho. Então eu sou muito grata, não só ele, mas o meu avô Bartô também, que sempre me orientou. Quando eu era pequenininha, ele falava que Deus que você seja usada como um instrumento nas mãos de Deus. Então eu creio que eu sou a resposta de oração para o meu avô. E Deus viu em Josué uma responsabilidade. Josué tinha o espírito pronto,
Ele estava ali pronto para o que fosse, eu vou falar igual a Dirinho Comido, tá certo? Tudo aquilo que era destinado a ele estava pronto para fazer. Josué estava ali. E nós devemos ser assim também, estarmos prontos para aquilo que o Senhor for nos chamar. E ele tinha uma vontade de servir com excelência. E ele se destaca nesse livro de Êxodo por ser um auxiliar excelente a Moisés. E agora nós vamos falar um pouco sobre quando Moisés, ele recebeu a notícia de que os amalequitas queriam invadir a terra de Canaã. E ele escolhe Josué e fala para Josué: olha, Josué, escolhe uns homens e vai, fica no pé do monte, guerreando, enquanto eu vou subir ao monte. Até aqui no versículo 9 diz: então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Então Moisés deu a Josué a incumbência de lutar contra os amalequitas que queriam atacar os israelitas. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele não nos garante que não vai vir nada de encontro às nossas vidas que seja ruim. Muito pelo contrário, né? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas fique com ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não nos garante tranquilidade. Ele nos garante que se nós estivermos nele, Ele também estará em nós. Ou seja, toda ação parte de nós. Assim como diz também, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então a gente precisa dar o primeiro passo para ter essa atitude. Porque o que adianta o Senhor nos dar uma ordem, estar conosco e a gente não tomar a iniciativa de falar para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu estou cumprindo com o que o Senhor me ordenou. Eu estou aqui, eu estou à disposição a ser usada por Ti. Você acha que Ele te confiará de novo se você não demonstra para Ele trabalho naquilo que Ele te entregou? E Ele nos dá o comando, o ensinamento, mas o id somos nós quem fazemos. Mas fica tranquilo, não pensa você que a obra vai ficar parada se você não fizer. Porque se a gente não fizer, como é que fala? É problema nosso mesmo, sabe? É uma responsabilidade que nós vamos estar jogando fora e vamos trazer prejuízos para as nossas próprias vidas, porque a obra não vai parar, a igreja não vai fechar, porque a própria palavra dele diz que se não há ninguém para fazer nada, as pedras fazem, os montes clamam. Então ele não precisa da gente, ele conta com a gente, ele conta. Então, para que ele não faça isso, para que os montes não se movam e as pedras não clamem, que nós possamos nos mover, que nós possamos clamar. Glória a Deus! Nós temos a responsabilidade sempre de estar de frente de um projeto, seja ele a nossa casa, a nossa família, seja a nossa empresa, seja a igreja, enfim, tudo no geral, nós temos uma responsabilidade. E nós temos que estar prontos para enfrentar as potestades do inferno, mas também para lutar contra as coisas que vêm se levantar contra as nossas vidas. Porque, como nós acabamos de ler, Josué estava no pé do monte, guerreando, lutando para que os amalequitas não chegassem lá, e Moisés estava no alto do monte junto com U e Arão. E enquanto ele estivesse com os braços erguidos, a guerra era vencida. Mas se ele abaixava os braços, a guerra era perdida. Então U e Arão se colocaram ali ao lado dele para segurar o braço dele, para garantir que aquela guerra fosse vencida. E assim, nada do que a gente faz, a gente deve fazer sozinho. Nós estamos de frente de um projeto, talvez na sua família, mas na sua família tem o seu esposo ou a sua esposa, tem os seus filhos, que você possa entender que eles são seus auxiliadores. E não, sei lá, que você está lutando sozinho pela sua casa, porque você não está. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém ali para te ajudar, para te apoiar, e você precisa entender isso. Porque eu vejo muitas pessoas que querem tomar a responsabilidade para si, e essa pessoa, muitas das vezes, ela é insegura. Porque ela sabe, ela pensa assim: se eu der errado, acabou, já era. Mas por que você é assim? Porque você não está sabendo dividir. Você não está sabendo entender que as pessoas que estão com você querem te ajudar. Você quer tomar a responsabilidade toda para si, e isso gera uma sobrecarga. E aí entra o famoso burnout, né? Que fala burnout, que é o peso de você se cobrar demais. E aí quando você vê, você está dentro de um monte de conflitos internos, de um monte de, enfim, um monte de coisas que te fazem paralisar. Então nós devemos entender isso, que Deus envia pessoas para nos ajudar. Deus envia pessoas para nos auxiliar. Não feche seu coração para ninguém. Eu sei que às vezes a gente não quer compartilhar nossa vida com outras pessoas, de falar assim: ai, por que o fulano vai saber da minha vida? Mas tem pessoas que realmente querem te ajudar. E aí, por causa de um trauma que você passou no passado, você não quer compartilhar sua vida com ninguém, então você carrega aquele peso sozinha. Só que Deus, Ele quer enviar pessoas para te ajudar. E você possa abrir o seu coração para que pessoas sejam usadas por Ele para te ajudar. E todas as nossas guerras começam em um posicionamento
espiritual. Tudo que nós começamos aqui dentro reflete do lado de fora. Às vezes, eu vou falar, às vezes a gente está passando por alguns conflitos, a gente entra aqui na igreja, eu vou falar de mim, que eu já entrei muitas vezes aqui na igreja de cara fechada porque eu estava passando por um conflito, desanimada porque eu estava passando por um processo. E eu quero te fazer uma pergunta: será que as pessoas olhavam para mim e viam maturidade em mim por conta dessas atitudes? Porque assim, todos nós passamos por problemas. Mas quando nós dizemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, a gente sabe que ele vai cuidar de todas as coisas. A gente sabe que ele está no controle de tudo. Então, ainda que nós estejamos passando por uma fase que talvez seja impossível aos nossos olhos, nós declaramos aqui que para Deus não tem nada impossível. Então, o que é o seu problema diante de um Deus que fez o mar se abrir para o povo de Israel passar? Nosso problema é pequeno diante disso. Nosso Deus é poderoso para fazer. Então, nós devemos, sabe, nos posicionarmos, entendendo assim, ainda que aqui não esteja tudo bem, aqui vai estar. Ninguém precisa saber do seu problema. Quem não for resolver o seu problema não precisa saber. Agora, aquela pessoa que Deus enviou para te ajudar, para ouvir, aí você não quer falar. Mas a pessoa na rua que você nunca nem viu, você quer compartilhar o seu problema, né? Enfim. E essa atitude de Ur e Arão segurarem o braço de Moisés é como quem dissesse: conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar, essa guerra também é minha. E enquanto eles estavam no topo do monte, nessa guerra interna, Josué estava posicionado lá embaixo, como quem dissesse: podem até pensar que estamos perdendo, mas eu estou aqui pronto para lutar para quem quiser vir de encontro. Ou seja, é o nosso exterior brigando com o nosso interior. E dentre todas essas guerras, Moisés consegue conduzir o povo de Israel até um monte chamado Pisga. Deus o permite ver a terra prometida, mas ele fala para ele: você vai ver, mas você não vai entrar. Porque Deus já tinha um plano lá na frente, que talvez muitas pessoas não entendiam, só que Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés falava face a face com Deus. Então ele sabia dos planos do Senhor. Então Deus permite com que ele veja a terra prometida, mas não deixa ele entrar na terra. Então Moisés escolhe Josué para guiar aquele povo. Ou seja, mais uma vez mostrando que Josué tinha tamanha responsabilidade e caráter para conduzir um povo. E quando Moisés morre, o próprio Deus o sepulta, né? Tanto que até hoje não é assim ainda, mas naquela época ninguém encontrou Moisés. Moisés sumiu do mapa. Enfim, a Bíblia diz que nunca houve um profeta que fizesse milagres através do Senhor, como Moisés fazia. Como eu falei, Moisés tinha intimidade com Deus, ele falava face a face com Deus. Então eu acredito que ao receber essa responsabilidade de guiar o povo de Israel, Josué se amedrontou. Pensou: como que eu vou guiar esse povo? Como que eu vou substituir ou dar continuidade no ministério de Moisés, que foi um homem tão importante, que foi um homem tão considerado? Para você ver que ele era tão considerado, que quando ele morreu, o povo ficou 30 dias de luto. 30 dias de luto por esse rapaz, por esse cara, por esse profeta. É porque eu tenho intimidade com ele. Então eles ficaram 30 dias de luto ali. Por quê? Pela importância que ele tinha. Só que Josué recebe essa ordem de Deus. Jesus fala com ele: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Ou seja, Moisés tinha uma promessa e uma garantia. A garantia que Deus estava com ele. Só que Deus repete para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ou seja, para Deus repetir isso para ele é porque ele estava com muito medo. É porque ele estava talvez se sentindo incapaz diante daquela responsabilidade. Mas nós temos a garantia de que o Senhor estará conosco em tudo. Então, junto com a ordem de conduzir aquele povo, Deus traz uma palavra de conforto a Josué: seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu, Senhor, seu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Josué se posicionou para liderar aquele povo, deu uma ordem para que os oficiais que estavam lá fossem até o acampamento falar para aquele povo: ó, daqui a 3 dias se preparem, porque daqui a 3 dias nós vamos em direção à terra. Ou seja, mais uma vez se posicionando. Josué está sempre se posicionando. Está sempre se posicionando. Já de primeira, aquele povo se depara com uma cidade fortificada chamada Jericó. Jericó, ele tinha medo dos israelitas. Então eles fizeram um portão forte para que aquele povo não entrasse. Só que aí eu acredito que Josué viu aquele cenário e pensou assim: meu Deus, e agora? Onde que eu vou enfiar a cabeça? Como que eu vou entrar se esse portão
Aí Deus fala com ele, dá uma ordem a ele. Moisés, você vai fazer uma campanha de oração. 7 voltas no monte. Jesus fala com ele, Deus fala com ele, perdão. Ó, a promessa, o rei está nas suas mãos. Eu te dei uma promessa, o rei está nas suas mãos. Pega os seus homens e dá 7 voltas ao redor da terra. A ordem era para que um dia de cada vez, né? Cada dia eles dessem uma volta, durante 6 dias. Então, durante 6 dias, uma vez ao dia, eles iam e davam a volta naquele muro. E no 7º dia, Deus ordenou que eles dessem 7 voltas. E eles levaram a Arca da Aliança. Deus ordena que eles levem chifres de carneiro para que eles fizessem barulho, que ao ouvir a ordem, que eles fizessem barulho e através da adoração, através do clamor, os muros iriam cair diante deles. Então assim eles cumprem essa ordem que o Senhor deu a eles. Eles dão as voltas no 7º dia, eles dão 6 voltas. Na 7ª volta, eu acredito que ele estava muito desacreditado, falando, meu Deus, eu já rodei tanto e eu não vi nenhuma frestinha nesse muro. Acho que não vai dar certo isso não. Eu acho que não vai dar certo isso não. O pessoal falando em Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Certo da promessa que o Senhor tinha entregue a ele. Então quando Deus dá ordem, eles clamam, eles fazem barulho e aquele muro se cai diante deles. Ou seja, mais uma vez Deus provando que era com ele. Mais uma vez Deus provando que aonde ele fosse, o Espírito Santo ia com ele. E que se ele obedecesse até o final, tudo daria certo. E muitas das vezes esse é o nosso problema. Mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo, mesmo sabendo que Ele nos deu uma garantia, nós não conseguimos obedecer. Eita! Nós não conseguimos obedecer, o nosso coração é falho. A nossa fé é fraca demais. A gente pensa assim, meu Deus, que loucura ficar rodando 7 voltas. Mas com cada um Deus tem um mistério diferente. Com cada um Deus tem uma coisa diferente, só que você possa saber discernir e ouvir a voz do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer é que o Senhor estava com Josué em tudo o que ele fazia, porque viu nele um posicionamento. Josué, ele enfrentou junto com o povo de Israel durante muitas guerras. Depois dessas ainda que eu falei aqui, que eu citei agora, tiveram muitas outras guerras que Josué enfrentou junto com aquele povo. E chega o dia que ele está envelhecendo. Então o Senhor fala com ele, Josué, você está envelhecendo, você vai aposentar, tá? E eu quero te dizer uma coisa, divida as terras que eu prometi a esse povo. Divida as terras porque a sua hora está chegando. E aí Josué reúne aquele povo, reúne todas as tribos, as 9 tribos e metade da tribo de Manassés? Não, calma, deixa eu ver aqui, gente. Manassés. Ó, estudei. Depois da outra metade, Moisés já tinha repartido para eles lá, da outra metade. Então eram 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Então Josué vai e reparte tudo segundo conforme cada tribo. E quando ele termina, ele chama aquele povo de novo, faz uma outra reunião e fala, olha, eu reparti a terra com vocês, eu reparti as terras para vocês. Deus cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido para vocês, nada ficou de fora. Tudo que ele falou que ele ia fazer, ele fez. Só que agora, o papel de permanecer na promessa é com vocês. A promessa se cumpriu. Mas se vocês desobedecerem, se vocês escolherem servir a outros deuses, essa terra sumirá. E aí vocês vão ficar conhecidos como um povo que desobedeceu. E não um povo que chegou na terra e vivenciou tudo aquilo que aquela terra tinha para oferecer. E agora, vou entrar no versículo tema para essa mensagem. Como vocês sabem, a gente está com um projeto agora que é o Metanoia em Casa, Metanoia na sua casa. E esse projeto, ele tem sido muito abençoador. Eu tenho visto muito a mão de Deus em cada casa. Eu não vou em todas, mas sempre as pessoas me mandam mensagem e falam, Júlia, hoje a visita aqui em casa foi extraordinária, foi falado tudo que eu precisava ouvir, tudo que Deus queria falar comigo. Esse projeto foi baseado nesse versículo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E diante de tudo isso que eu falei, o que eu quero falar? Você precisa se posicionar. Você e a sua casa precisam se posicionar. Josué está se posicionando. Ele fala, eu não sei a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados, se vocês vão ficar com aquilo que vocês ouviram a vida toda, ou se vocês vão ficar com o que eu estou falando para vocês. Escolham servir ao Senhor. Escolham fazer a vontade de Deus. Josué se posiciona falando, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o que você, essa noite, todos nós aqui, vamos nos posicionar diante de Deus? Será que nós vamos ficar com os nossos ídolos? Que talvez para alguém o ídolo seja o celular, talvez para alguém o ídolo seja uma roupa, talvez o ídolo para alguém seja, enfim, a sua cama, a sua casa. Você acha que ídolo é só você fazer lá o crucifixo? Não. Tudo aquilo que você coloca como prioridade na frente de Jesus,
você idolatra. Então será que hoje você vai escolher abrir mão dos seus ídolos, abrir mão do seu passado? Muitas vezes nós estamos presos no nosso passado, como eu falei. Nós fazemos da nossa história, nós nos fazemos vítimas da nossa história. Eu já convivi com várias pessoas que você fala assim: conhece fulano? Ah, fulano que perdeu os pais? Fulano que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Será que você vai ser conhecido pelas suas frustrações, pelos seus traumas? Ou será que você vai ser conhecido por fazer a vontade de Deus? Como um homem, como uma mulher de Deus? Como alguém que se posiciona diante de uma adversidade? Como alguém que se posiciona diante de um problema? Como alguém que supera? Que tem superação porque sabe que o Senhor está contigo em tudo que você fazer. Não fique desanimado com coisa alguma. Eu sei que todos os dias nós passamos por muitas lutas. Eu sei que todos os dias o desânimo bate na nossa porta. Eu sei que tem dias que você não quer sair da sua casa para trabalhar. Eu sei que tem dias que você se olha no espelho e fala: eu não queria acordar. Eu não queria sair, eu não queria ter que falar com ninguém, mas tem de bom ânimo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele te deu o privilégio, a oportunidade de estar vivo. Ele te deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Quantas pessoas nesse momento queriam ter essa oportunidade de estar aqui, de ouvir isso? Quantas pessoas talvez não seriam salvas através dessa palavra? Mas enfim, não teve a oportunidade que você tem. Então, que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor falando contigo e você possa colocar em prática tudo aquilo que é falado aqui. Porque não adianta, se eu falar aqui, você ouvir, e ali fora você fazer tudo de novo, todas as palavras são lançadas ao vento. Mas se você pegar e falar: eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar quem é o Deus da minha vida, eu preciso mostrar quem é aquele que luta por mim, todas essas coisas vão andar para você, todas as coisas vão dar certo. Como nós ouvimos aqui terça-feira, posicionamento gera promoção. E não é promoção material, não, é promoção espiritual. Eu creio que o Senhor vai te levar a lugares inimagináveis. Eu creio que o Senhor vai te usar de uma forma que Ele nunca te usou antes. Mas que você possa se colocar à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me coloco à disposição a ser usada por Ti, nem que seja por um abraço, nem que seja através do meu sorriso, mas que você possa exalar a presença de Deus na sua vida. E ao entrar em qualquer lugar, as pessoas digam: eu sei que essa pessoa tem o Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas que tem pessoas aqui que já chegaram em alguns lugares e alguém falou assim: cara, você tem um brilho diferente. Você é diferente. Você é crente. Aí tu, sou. Então, que nós possamos ter essa alegria de sermos cristãos. Deus confia tantas coisas a nós. E nós desperdiçamos essas coisas. Muitas vezes nós deixamos essas coisas como se fosse nada. Mas que nós possamos nos posicionar. Esquecer o nosso passado, porque nem ele se lembra mais. Para parar de fazer com que as nossas lutas e os nossos traumas falem mais alto do que aquilo que nós somos e nos posicionarmos entendendo que nós somos filhos de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos aqueles que não retrocedem em meio à guerra, em meio a uma batalha, porque nós sabemos que é Ele que luta por nós e quando Ele está na guerra junto conosco, a vitória é garantida. Você crê nessa palavra? Então, antes da gente terminar, eu gostaria que você repetisse só mais uma vez para o inferno ouvir e que você faça desse versículo a sua posição a partir de hoje, amém? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Quanto a mim, eu e a minha família seguiremos. Você pode fazer melhor, fala mais uma vez. Quanto a mim, eu e a minha família seguiremos ao Senhor. Você crê a palavra de Deus? Coloque de pé. Agradeço a minha oportunidade, agradeço a pastora da igreja. Tenho confiado. Amém. Vai voltar.